A urticária crônica espontânea é uma condição que tem um mecanismo autoimune comprovado, com a produção de anticorpos contra proteínas próprias. O Dr. Alex Lacerda e a doutora Chayane Andrade conversam neste episódio sobre UCE e autoimunidade. Acompanhe. Rubra, a rede de informação sobre urticária no Brasil. O podcast Rubra tem patrocínio da Novartis. Olá, estamos começando mais um podcast da Rubra. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante, que é a urticária crônica e autoimunidade. Eu tenho aqui comigo minha convidada, que é a doutora Chayane Andrade. Ela é membro do Departamento Científico de Anaflaxia da ASBAI. Ela é médica colaboradora e pesquisadora do ambulatório de urticária, angioedema, alergia a medicamentos, anaflaxia e mastocitose da Universidade Federal de São Paulo, ou Unifesp. Tudo bom, Chay? Tudo bem, Alex? E eu vou apresentar o meu amigo, Alex, amigo e colega, companheiro do Departamento Científico de Anaflaxia da ASBAI, o Dr. Alex Lacerda. Também é médico colaborador e pesquisador do ambulatório de urticária e angioedema da Unifesp. E o nosso ambulatório também é um UCare. É importante a gente lembrar, né? Alex, vamos começar então. Fala pra gente, fala pro pessoal, o que a gente pode definir como urticária crônica? É sempre bom, quando a gente começar um tema, definir o que ele é, né? A urticária crônica é uma condição em que vai ocorrer o surgimento de urticas e ou angioedema. O angioedema é um inchaço de mucosas. Esse quadro vai durar mais de 6 semanas. A gente tem 2 tipos de urticária crônica. Uma urticária crônica que ela é induzida, em que você vai ter um fator que ela é identificável e reprodutível, que vai provocar o surgimento das lesões. Por exemplo, uma urticária ao frio, calor, pressão, aumento da temperatura corporal. E a gente vai ter um quadro que chama urticária crônica espontânea, em que não há identificação de um fator específico e nem reprodutível que promove o surgimento desse quadro. Então, a urticária crônica espontânea, que é o que a gente vai mais focar hoje nessa conversa, para falar sobre autoimunidade. Certo, falando um pouquinho sobre autoimunidade, né, doença autoimune, o nosso sistema imunológico ele é complexo, tem diferentes vias e partes que se interligam para uma resposta adequada, né, sendo a imunidade inata e adaptativa, mediada principalmente por linfócitos T e B, e que são fundamentais para essa resposta correta. Ele é preparado para reconhecer estruturas estranhas ao organismo e desencadear respostas imunológicas e inflamatórias. Então, nas doenças autoimunes, existem erros no autorreconhecimento. E aí, essas células vão produzir autoanticorpos pela imunidade adaptativa contra proteínas próprias. É um mecanismo antígeno-anticorpo. E isso poderia explicar o que é uma autoimunidade, o mecanismo da urticária, um dos mecanismos da urticária crônica. Explica pra gente, Alex, a urticária crônica espontânea é uma doença autoimune? Na verdade, essa é uma grande questão, né? E uma pergunta muito frequente no consultório, porque muitas vezes a pessoa já escutou alguma coisa sobre. Na verdade, a urticária crônica espontânea, nesse momento, ela é uma condição que, pelo menos em parte dos pacientes, tem um mecanismo autoimune comprovado ou identificado. Inicial do mecanismo autoimune vai ter a produção de autoanticorpos contra proteínas próprias, principalmente proteínas da tireoide, contra o IgE ou contra o receptor de alta afinidade do mastócito. E isso vai provocar estímulo dessa célula e vai, consequentemente, provocar liberação de histamina e fazer surgir as urticas e ou o angioedema. Esses autoanticorpos, ativando esses mastócitos, eles vão acabar promovendo a degranulação dessa célula e a liberação da histamina, como eu já disse. Esse mecanismo autoimune urticária, ele pode ser mais de um mecanismo. A gente divide atualmente esses mecanismos em autoimunidade tipo 1, em que esses autoanticorpos são da classe IgE, e esse mecanismo também tem um chamado de autoalérgico, a gente vai falar um pouquinho mais nesse podcast, e a autoimunidade do tipo 2B, em que esses autoanticorpos são da classe IgG. Então, o que acontece aí em um autorreconhecimento de uma forma incorreta, com a produção de anticorpos contra proteínas do próprio organismo, que vão gerar os sintomas. Então, por isso que a urticária crônica espontânea, quando a gente fala que ela é, na verdade, um quadro muito mais do paciente do que um quadro externo, né? E por isso que a gente tem que ter um entendimento melhor para evitar o que a gente vê hoje em dia, muitas vezes, exclusões, orientações incorretas na urticária crônica espontânea.
esse mecanismo autoimune, a gente já conversou sobre ele, esse mecanismo, a urticária crônica espontânea, ela pode virar outra doença autoimune, ela pode levar a outra doença autoimune, como é que é isso? Então, Alex, de uma forma geral, a presença de uma doença autoimune é um fator de risco para o surgimento de outra doença autoimune. Uma porcentagem considerável da população possui mais de uma doença autoimune concomitante. A urticária crônica espontânea não é, até o momento, classificada como doença autoimune, mas há dados que demonstram uma alta associação entre o surgimento de doenças autoimunes e a UCE. Então, há inclusive dados mais recentes de avaliação imunogenética que demonstram na UCE, uma associação significativa entre certos antígenos relacionados a doenças autoimunes e também que poderiam estar relacionados com alterações em alguns genes presentes em doenças autoimunes. Então, a UCE pode virar outra doença autoimune. Até o momento, não há nenhum dado que sugira que a UCE se transforme em outra doença, ou seja, a causa para o surgimento de uma nova doença. O que acontece é que pacientes com UCE podem ter, concomitantemente, presença de marcadores ou mesmo outras doenças autoimunes. Um exemplo clássico disso é a tireoidite de Hashimoto, né, um processo autoimune na tireoide, tá? Então, a gente tem que acompanhar esse paciente ao longo dos anos e ver o que acontece. A urticária pode ser uma manifestação concomitante, né, de algumas doenças. É importante, só reforçando isso que você falou, né, como mecanismo autoimune, muitos pacientes chegam para a gente com dieta de exclusão, achando que é alérgico a múltiplos alimentos, múltiplos fatores externos, quando na verdade é o corpo dele reagindo contra partículas, proteínas dele mesmo, né? Então, só para completar, Alex, o que seria o mecanismo de autoalergia que acomete parte desses pacientes? Até voltando um pouquinho nisso que você comentou, Chay, antes até de responder a pergunta, e reforçando novamente, é importante entender que na urticária crônica espontânea, esse mecanismo autoimune, ele não é só na urticária. Como você falou, quem tem um quadro autoimune tem uma chance maior de ter outra doença autoimune. E aí tem a ver com o autorreconhecimento, no que a gente falou lá no começo, do sistema imunológico mesmo, que ele tem algumas alterações específicas nele, que ele se autorreconhece de uma forma errada e vai fazer respostas incorretas, né? Na urticária crônica espontânea, a gente tem alguns mecanismos já identificados hoje em dia, que é justamente a sua pergunta, e aí a gente pode dividir os pacientes com urticária crônica espontânea em dois grupos. Um grupo que tem um mecanismo autoimune, que você vai ter uma produção de um anticorpo, que é da classe IgE, e por isso que é muitas vezes chamado de autoalergia, porque classicamente a alergia IgE mediada do tipo 1, que você produz um anticorpo da classe IgE específico, da classe IgE, um IgE específico, contra proteínas externas, por exemplo, o ácaro da poeira, para alergia alimentar, isso vai desencadear os sintomas pela ativação do mastócito. No caso da urticária crônica espontânea, você não vai ter uma produção contra a proteína externa, mas contra a proteína própria, por isso que esse nome de autoalergia. Esse quadro de produção de anticorpo da classe IgE contra proteínas próprias é chamado de UCE, que é a urticária crônica espontânea do tipo 1. E esses anticorpos IgE, eles podem ser contra proteínas próprias da tireoide, principalmente o anticorpo antitiroperoxidase, o anti-TPO, o DNA e interleucina 24. Por isso que é chamado de autoalergia. Você se auto-reconhece de uma forma errada e a classe do anticorpo sendo IgE, relembrando aquele mecanismo clássico de alergia IgE mediada, é chamado de autoalergia. Mas também, e a maioria dos pacientes com urticária crônica espontânea identificada a autoimunidade é deste grupo. E a gente tem um outro tipo de reação autoimune na urticária crônica espontânea, que é na minoria dos pacientes. Os dados feitos do trabalho do YouCare constam que pode representar até 10% dos pacientes com urticária crônica espontânea de mecanismo autoimune, seria esse mecanismo IgG, e que você vai ter produção de anticorpo IgG contra o IgE ou contra o receptor de alta afinidade do mastócito. E isso vai fazer ativação mastocitária e liberação de histamina. Então, quando a gente fala da urticária crônica espontânea, que é uma condição autoimune, a gente tem mais de um mecanismo envolvido e também há dados que sugerem que as pessoas podem ter um overlapping, mais de um mecanismo ao mesmo tempo, o que vai trazer mais complicação ainda no segmento e no tratamento do paciente. Quando a gente fala desse tipo de alteração autoimune, Chay, como é que a gente pode suspeitar quando é o tipo 1, que é o autoalérgico, ou o tipo 2B? Como é que a gente vai identificar esse paciente ou suspeitar dele? Existem algumas formas indiretas, né? Pacientes com urticária crônica espontânea do tipo 1
têm um perfil com a presença de IgE total em níveis normais ou aumentados. E eles vão ter uma boa resposta quando iniciado o uso do omalizumab, que geralmente tem uma presença maior de atopias. Então, o omalizumab é um anti-IgE. Então, quando você tem mais IgE mensurada, você supõe que aquele paciente vai ser um respondedor melhor, né? E isso a gente já foi visto em estudos e já foi comprovado, que de fato é isso que acontece, né? E não existem exames laboratoriais para o diagnóstico de certeza desse tipo, né? A gente mensura dessa forma indireta, da forma como da rapidez que ele responde ao tratamento com o omalizumab, que é o anti-IgE, e os níveis de IgE séricos medidos antes da gente iniciar o tratamento, né? Paciente com urticária crônica espontânea do tipo 2B tem um perfil com maior presença de doenças autoimunes concomitantes. Ele geralmente tem menores níveis de IgE total e uma piora, não é uma piora, é uma resposta mais lenta ao tratamento do omalizumab ou uma não resposta. Então, quando a gente tem aqueles pacientes que demoram mais tempo, quando a gente chega no 6º mês do uso do omalizumab e ele não teve uma resposta satisfatória, a gente tem que parar para pensar no diagnóstico e no mecanismo. E existem alguns exames que podem, né, predizer esse mecanismo, mas até o momento não é fácil, assim. Por isso que a gente dosa, antes do tratamento, a gente se depara com um paciente com urticária crônica espontânea ou urticária crônica, a gente dosa a IgE total, a gente dosa anticorpos antitireoide, a gente dosa proteína PCR, né, ou VHS, para ver o grau inflamatório, para tentar classificar, né, fenotipar esse tipo de urticária crônica e ver qual será o melhor tratamento, tratar as estratégias de tratamento. Geralmente, o paciente do tipo 2B, ele responde melhor também à ciclosporina, que é um imunossupressor, até porque o tipo 2B, ele é mais relacionado mesmo com outros quadros autoimunes, né? E a gente pode ver nesses pacientes também, que ainda não é um consenso específico, mas a gente geralmente vê esse paciente com um menor índice de basófilos, uma basopenia, uma eosinopenia também, muitas vezes, ele tem um padrão um pouco diferente. No tipo 1, a gente vê uma presença mais de atopia também associado, mas é importante a gente definir muito bem que o IgE total não é a causa da urticária crônica espontânea, como muitas vezes você vê. O paciente, olha, tem um IgE de 1000, é a causa da minha urticária crônica espontânea. Não é isso. Hoje o IgE é utilizado como um biomarcador mais de resposta ao omalizumab, até para você entender qual é o perfil desse paciente, suspeitar do perfil dele, até para dar uma melhor orientação dele do que você espera do tratamento. Então, você pega um paciente que ele já tem um IgE muito baixo, ele tem uma outra doença autoimune, ele tem um IgG anti-TPO, que é antiperoxidase da tireoide, muito alto. Você sabe que esse paciente ele vai ter uma chance maior de uma pior resposta ao omalizumab. E muitas vezes o paciente ele tem uma esperança muito grande na medicação que ela vai curar ele de uma forma muito evidente. Sim, o omalizumab é uma medicação muito eficaz no tratamento da urticária crônica espontânea. Eficácia na dados prática clínica chega perto de 85%, mas não é todo mundo que vai responder. Isso que você vai ter que entender e muitas vezes já explicar para o paciente o que você espera do tratamento para ele ficar mais calmo também, porque a gente sabe que no paciente com urticária crônica espontânea, a insegurança, a pressa por tudo dar muito certo é muito grande, porque é uma doença que afeta muito a qualidade de vida, né, Chayane? Isso que você falou do IgE é importante, porque muito antes da gente ter o IgE como um marcador para predizer resposta, a gente já usava o omalizumab para tratar a urticária crônica, né? Mas a gente foi entendendo melhor. Então, um paciente que tem um IgE total de 100 não é menos grave, a urticária dele não é menos grave do que um que tenha um IgE total de 1.500. A gente só vai saber que ambos provavelmente vão ter uma resposta mais rápida, uma resposta melhor ao omalizumab, né? Sim, e até isso é importante entender, porque assim, atualmente a gente tem um padrão de tratamento do paciente que ele é igual para todo mundo. A gente começa com antistamínico, vai chegar na dose quadruplicada, ele não vai ter resposta muitas vezes, vai entrar com anti-G, que é o omalizumab, vai entrar com ciclosporina para quem não tem resposta. A gente hoje em dia ainda não tem o que a gente tem na asma, que é fenotipar o paciente, identificar qual medicação é melhor para aquele paciente. Isso é uma coisa que a gente está vendo acontecer e
futuro muito próximo, a gente vai ter como fazer isso. Medicações que são mais específicas para cada paciente, fenotipar o paciente de qual que é o perfil dele, e olha, para aquele perfil a melhor medicação é essa. Muitas vezes o anti-G não vai ser nem para determinado paciente, a gente vai ter outra medicação que vai tratar. A gente tem diferentes vias que fazem o mastose ser ativado, então hoje em dia a gente tem medicações para diferentes vias sendo estudadas, medicações que vão agir justamente no mastócito, medicação que vai agir em outra interleucina, que a gente vai conseguir ter para um futuro muito próximo, acredito, um tratamento muito mais eficaz do paciente com urticária crônica espontânea e aí sim garantir uma melhor qualidade de vida evidente para quase todo mundo que tem urticária crônica espontânea, né, Chay? Exatamente, mais eficaz e mais personalizado. Quando a gente começou a tratar a urticária crônica com o anti-G e entender, e baseado em evidência, em estudos clínicos, a gente sabia da eficácia, né, do antihistamínico até quadruplicar a dose para prosseguir para o anti-G, mas a gente ainda não entendia muito bem os mecanismos, e acho que agora o foco do estudo em urticária crônica é justamente entender os mecanismos de ativação da doença, né, e como esses receptores funcionam, porque aí eu acredito que no futuro próximo, como você falou, a gente vai conseguir fenotipar, individualizar, personalizar e dar bem-estar para esses pacientes. O importante no podcast é justamente divulgar ou difundir conhecimento, né? Porque o que a gente vê ainda muitas vezes escutado do paciente com urticária espontânea, não sabe o que que é, não sabe o que que é essa doença, não sabe o que é o mecanismo, ninguém sabe o que que é. Justamente porque é muito enraizado ainda na nossa população, muito enraizado, na verdade, é que urticária é sinônimo de alergia, e é um problema isso, a gente tirar do paciente essa ideia e fazer que entender que, olha, não é uma alergia que você tem, uma condição que você vai ter urticária independente do fator externo. Algumas coisas podem influenciar, mas independente você vai continuar tendo urticária. E fazer e divulgar a informação é importante para o paciente entender que, olha, você tem uma condição que a gente sabe o que que é, sabe como funciona, sabe como é o tratamento, a gente precisa de um tempo maior ainda para tratamentos mais personalizados e mais eficazes. Mas isso está no caminho, num caminho progressivo e evolutivo muito grande, né? Chay, o que que você gostaria de deixar de mensagem final para terminar esse podcast para quem está acompanhando a gente? Bem, eu espero que a gente tenha conseguido esclarecer um pouco quais são, né, os mecanismos de ativação da condição crônica que é a urticária. Espero que tenha ajudado aos colegas e pacientes que ouvem o podcast da Rubra a esclarecer melhor justamente essa forma que a gente está tentando fazer a partir de agora, recente, né, desde então, de fenotipar esses pacientes, de classificar como é que funciona e tentar dar um melhor tratamento. E eu acho que quando você tem um problema crônico, e essa mensagem é para os pacientes, tá? Quando você tem uma condição crônica, a gente é o alergista que trata, apesar da urticária crônica não ser uma condição alérgica, né? Na maioria das vezes é o alergista que trata, mas serve para qualquer doença crônica. Quando você tem uma condição crônica, você tem que entender, estudar com fontes seguras, tirar todas as dúvidas com o seu médico, ter uma boa relação com o seu médico, para você se apropriar da sua doença. Porque quando você tem consciência do que você tem, da sua condição, o tratamento flui. Você entende por que você está tomando as medicações, qual é o segmento, e tudo funciona melhor. Então, eu acho que essa é a minha mensagem. A gente falou muito sobre mecanismos, autoimunidade, são coisas difíceis de entender para nós médicos, imagine para o paciente, que é leigo no assunto, né? Mas quanto mais você ler e estudar e tirar dúvidas com o médico que te assiste, melhor para você, vai ser para você entender como funciona a sua doença. Obrigada, Sim. Alex, pelo convite. Queria agradecer a Chay pela presença, agradecer a todo mundo que ficou até o final para escutar a gente falar sobre urticária crônica e autoimunidade. E minha mensagem final é: se você tem urticária crônica espontânea, você está se tratando, você não tem um tratamento que ainda é eficaz para controlar o seu quadro, converse com o seu médico, opções de tratamento, procure uma segunda opinião. A Rubra hoje em dia é uma rede muito importante, tem vários centros, vários profissionais que procuram alguém que esteja associado. E procure o UCare, um UCare também, que é um centro especializado de referência em urticária crônica. A urticária crônica espontânea tem tratamento, a gente não pode ficar parado e satisfeito quando você não tem o controle dela. Muito obrigado a todos.